Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje eu vou fugir levemente do assunto normal do vídeo, que consiste em política, cultura, variedades, mas ainda assim tem um toque desses assuntos nesse vídeo. Bom, eu achei que seria interessante compartilhar uma experiência que eu tive na minha vida, né, que foi morar 9 anos, mais ou menos, no pensionato de freiras. Sim, eu, uma ateia, uma pessoa cética, uma pessoa que não tem vínculo religioso, morei no pensionato de freiras durante 9 anos, né? Foi uma experiência que eu acho que é interessante compartilhar com as pessoas, né? Uma das razões, assim, que eu estava pensando, não só compartilhar no sentido de, essa é a minha história. Não. Eu estou pensando numa situação assim, que eu acho que muitos jovens, hoje em dia, estão saindo da casa dos pais para fazer faculdade em outra cidade ou em outro estado. Nos dias atuais, isso está ficando cada vez mais comum, né? Eu mesma moro numa cidade universitária, que é São Carlos, aqui em São Paulo, né? E sempre rola uma rotatividade de jovens vindo para cá, estudando. Muitos se formam e ficam aqui mesmo, outros voltam para as suas cidades, enfim. E no Rio de Janeiro também não fica muito atrás, porque muita gente ainda sonha fazer uma faculdade no Rio de Janeiro, né? Estudar no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu fui morar nesse pensionato porque eu estava alugando vaga na casa de uma senhora, que depois eu posso fazer um vídeo sobre esse lance de morar na vaga da casa dos outros, né? Que pode não ser algumas pessoas têm uma experiência muito positiva, outras não, né? Mas o que também Então, esse negócio de pensionato pode funcionar muito bem como uma opção para você morar enquanto está fazendo a faculdade, né? Enquanto está estudando, né? Agora, o que eu gostaria de falar aqui sobre essa questão do pensionato é como a questão do pensionato me ajudou na formação até política, né? Porque por mais que a gente tenha uma família que se engaje nos assuntos de política como a minha, né? Que tenha sempre aquele bate-papo, que sempre tem aquela troca de ideias, enfim, isso sempre aconteceu lá em casa, né? Você, de uma certa forma, você absorve aquilo que seus pais dizem de uma maneira muito passiva às vezes, né? E muitas vezes você não sabe se você tem essa convicção porque foram seus pais que introjetaram isso em você, ou sei lá, é porque você realmente
coincidentemente, acredita naquilo que os seus pais falam, né? Bom, uma das características desse pensionato é que era um pensionato que comportava umas 70 moças, né? E tinham lá as freiras, né, que administravam que também eu não conto entre as 70 porque eu acho que elas não eram hóspedes, elas faziam parte da organização do negócio, né? Então, nós tínhamos à disposição uma sala de TV, né? Depois posso contar como é que essa sala de TV era e como ela ficou depois, né? Então, tinha a sala de TV, que era uma sala onde a gente se reunia para assistir TV, né? E essa sala, claro, as pessoas iam para lá e a gente assistia jornal, assistia novela, assistia filme. E como todo mundo sabe, né, quando se junta umas, sei lá quantas pessoas para assistir um programa, sempre rola aquele momento em que a pessoa faz um comentário sobre o que está rolando na TV, né? Algum comentário. E era interessante porque era uma oportunidade muito grande da gente trocar ideias, né? Sobretudo sobre política e alguns outros assuntos. Sobre a conduta de uma personagem na novela. E foi aí que eu acho que a minha formação política se completou, né? Porque, afinal de contas, era um momento em que eu tinha oportunidade de trocar ideias com pessoas assim, com uma formação diferente da minha, com origens diferentes da minha, com uma estrutura familiar diferente, tudo diferente. Algumas mais parecidas, outras muito menos parecidas, né? Enfim, de forma que a gente passa a aprender a debater de verdade, né? Eu acho que foi isso que me fez eu ser uma pessoa mais propensa a ouvir os lados discordantes, né? E ao mesmo tempo não me sentir intimidada porque alguém pensa de mim, diferente de mim, né? Não me sentir muito milindrada só porque fulano é de um segmento, Beltrano é de outro e não sei o quê. Isso, assim, eu fui acostumada a lidar com isso por 9 anos, né? E é interessante que esse lance de pensionato também rola uma certa rotatividade de pessoas. Pessoas chegam, como eu cheguei um dia, e uma hora saem, como eu também saí um dia, né? Então, eu acho que a gente pode ter essas histórias para contar, né? Ou seja, e eu acho que foi enriquecedor, foi muito enriquecedor. Tinha gente do país inteiro morando lá, gente até do exterior.
Então, é uma troca cultural, é uma troca de ideias que eu acho que se eu não tivesse morado lá, muita coisa do que eu penso hoje não existiria, né? É muito da força que eu tenho nas minhas opiniões, tem um pouco a ver com essa experiência, né? Que de uma certa forma fortaleceu as coisas que de repente ficaram claras que eu estava certa em pensar daquele jeito, e outras eu mudei porque eu cheguei à conclusão de que não, isso não faz sentido, né? É claro que eu não vou expor aqui neste momento tudo que eu mudei, tudo que eu mantive neste vídeo, porque senão fica um negócio muito longo. Afinal de contas, são 9 anos de história, né? Morando assim, com essas pessoas, né? Sei lá, eu acho que a questão do respeito também ao outro, ao diferente, era uma coisa bem interessante. Eu acho que isso me ajudou muito. E além da questão de que você acaba tendo um acolhimento, né, também, quando você resolve morar longe da família, não sei o quê, é um jeito de você sentir que você tem uma casa para chegar em casa, né? Ou seja, tem um lugar para ir, e chegando lá você tem pessoas para você conversar sobre o seu dia, né? Eu acho que bom, esse vídeo é mais uma introdução assim sobre essa parte da minha vida, e para quem se interessar sobre esse estilo de moradia, né? Ou seja, dicas de do que procurar quando, se você tiver intenção assim de estudar numa outra cidade, se mudar de estado, se alguém tiver algum interesse nesse tipo de vídeo, é uma abertura que eu estou fazendo para vocês. De repente, se quiserem me perguntar alguma coisa assim sobre por que eu não, no meu caso, morar em vaga na casa de uma pessoa, como é que é esse negócio de morar em vaga? Você tem por exemplo, você tem um apartamento que tem, sei lá, 3 quartos, mas você mora sozinha e quer usar esses 2 quartos ali para acolher inquilinos, né? Aí o que acontece? Você pode morar ou num quarto sozinho, aí você aluga o quarto, ou você aluga a vaga, por exemplo. Digamos que um quarto lá tem 2 camas, né? Então, supostamente o espaço é para 2 pessoas. Então, uma cama está ocupada, então você aluga a outra cama. Então, nesse caso, você está alugando uma vaga, né? Então, eu aluguei, na realidade, um quarto na casa de uma pessoa, né? Ou seja,
tinha 2 camas, mas o quarto era só meu porque eu alugava ele sozinha, né? Claro que tem um custo adicional pelo fato de eu estar ocupando 2 vagas, né? Então, aí o que acontece? A, a vaga. Então, eu posso até dizer por que no meu caso específico não deu certo, né? E se alguém já teve uma experiência parecida com essa, não sei o que, pode dizer assim, comigo deu super certo, então parabéns, né? O que eu posso fazer, né? Ou seja, para algumas pessoas dá certo e outras pessoas não. No meu caso foi um não, né? Então, sei lá, eu acho que esse assunto pode render alguns vídeos interessantes sobre, não só sobre opções de moradia para estudantes forasteiros, né? Mas também para pensar a respeito do que é morar nessas situações tão diferentes, né? Que eu acho que muita gente nasce, cresce, se forma e só sai da casa dos pais assim para casar ou sei lá, né? Mas outras já estão queimando pontes aí, queimando etapas. Primeiro sai da casa dos pais para estudar, né? Então, acho que essa é uma questão interessante que pode também entrar no contexto político, uma vez que isso pode gerar uma diferença, uma mudança cultural daqui a algum tempo, né? Pode mudar muito, ou seja, o mundo pode estar começando a mudar aqui no país em função dessas migrações impulsionadas pelos estudos, né? Antigamente sempre aconteceu isso, né? Mas eu acho que hoje em dia a frequência desse comportamento está sendo maior, né? E eu acho que é interessante a gente discutir esse negócio, porque afinal de contas através disso a gente pode até, sei lá, criar políticas baseadas nessa nova estrutura de moradia, de estudantes indo para lá e para cá. E aqui em São Carlos, por exemplo, tem repúblicas, né? Tem gente que mora nos alojamentos da própria universidade e de repente eu posso, sei lá, perguntar como é que é o dia a dia dessas pessoas, o que elas têm direito nesses lugares, né? Como é que é a convivência. Eu posso fazer umas pesquisas aí e falar a respeito disso, né? Se eles já tiveram algum conflito interno ali, como é que eles resolveram esses conflitos, né? Porque afinal de contas também esse negócio de você ter um conflito doméstico numa estrutura dessa é um jeito de puxar uma politização também, né? Porque é um ato político, né? Onde você tem gente que não é da sua família, mas
que tem que ter regras, tem que ter tomadas de decisões, né? Você tem que... E cada um vai para um lado, aí como é que concilia isso? De repente, isso é uma forma também de você puxar um consenso em debates, né? Pode ser que funcione também, né? Então é isso, eu fico por aqui, eu espero ter falado alguma coisa interessante. Eu acho que para quem tiver curiosidade, se tiver perguntas a serem feitas, assim, eu posso fazer vários vídeos mostrando exemplos interessantes que podem se tornar úteis nesses debates que a gente está vendo por aí, né? Então é isso, eu fico por aqui e até a próxima.